Estamos felizes porque estamos ouvindo o louvor e a adoração ao nosso Senhor, mas este momento também chegou um momento tão especial que é a palavra de Deus, e ouvimos a palavra do Senhor nesta noite. Vamos fazer mais uma oração. Convido o nosso irmão dirigente Gilson a fazer esta oração. Logo após ouviremos a poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar, pedir para Deus nessa noite falar conosco, que eu tenho certeza que Ele vai falar aos nossos corações. Oramos ao Senhor. Amantíssimo Deus e soberano Pai, em cuja Tua presença, Senhor, nós estamos nessa noite. Te louvamos, Pai, te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez em Tua casa para Te adorar, Senhor. Já louvamos o Teu nome, Senhor. O Senhor já falou conosco, Pai, de uma forma especial. Mas o momento mais apreciado, Senhor, desta reunião, deste culto de adoração, é este momento, ó Deus, em que nós vamos nos sentar para ouvir a Tua voz, Pai. E nessa noite, Senhor, foi incumbido, Senhor, na responsabilidade tão grande, Senhor, de trazer uma palavra, de trazer um alimento para a Tua igreja. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, Pai, aleluia, meu Deus, e coloca, Senhor, nos seus lábios nessa noite a palavra que venha de encontro com a minha necessidade, com a necessidade da Tua igreja, Pai. Eu te peço, meu Senhor, e te agradeço no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitar que estamos de pé, vamos fazer a leitura da palavra, livro de Atos, capítulo de número 20 e o versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Agradeço o convite pelo nosso irmão presbítero Evandro. Louvo a Deus pela vida dos nossos companheiros aqui no púlpito. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Joel Amâncio, pastor Gerson, que são os nossos presidentes no momento, os demais obreiros e a igreja de Cristo Jesus aqui presente. Meus irmãos, está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 7, o seguinte: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Os irmãos podem dizer um amém pela leitura? Podemos assentar, meus irmãos. Aleluia. Querida igreja do Senhor Jesus, estamos diante de uma leitura importante, que ela já, nesses trechos que nós lemos, nesses versículos, ela por si própria já relatou a história, Poucos versículos, mas relatou o que acontecera naquele dia. Nós vemos aqui nessa passagem, nesta história, alguns acontecimentos importantes. Um deles é Paulo pregando a palavra, o apóstolo Paulo ensinando o povo, em uma reunião de Santa Ceia, possivelmente, como podemos entender, no primeiro dia da semana, que era um domingo. Paulo pregou um bom espaço de tempo. A Bíblia está dizendo que ele alargou, a prática
e foi até Alvorada pregando a palavra. Foi um extenso discurso de Paulo. Mas vemos aqui também que entra nessa história um jovem de nome Eutico, que ele estava no cenáculo, subiu para o terceiro andar, ficou sentado numa janela, e depois de um tempo lá no terceiro andar, na janela, esse jovem pegou-se no sono, caiu, deve ter caído de cabeça para baixo e morreu. Paulo, no meio da mensagem de Paulo, e Paulo então desce da onde estava pregando, impôs as mãos sobre esse rapaz, e o rapaz tornou-se a viver. Esse é o resumo dessa história que nós lemos aqui para os irmãos, e é sobre esses aspectos, sobre essas coisas que nós queremos falar um pouquinho para os irmãos nesses 30 minutos. Primeira coisa que nos chama a atenção é que Paulo sempre levou muito a sério a pregação da palavra de Deus. Ele mesmo diz assim que ai de mim, ai de mim se não pregar o evangelho. E Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele passando pela cidade de Trode, ele então parou para pregar nesse culto de Santa Ceia. E Paulo estava com pressa, irmãos, pois ele teria que partir, ele teria que ir para o outro dia, para a festa do Pentecoste. Mas mesmo assim ele não queria perder o seu propósito, e o propósito do apóstolo Paulo sempre era de pregar a palavra de Deus. Paulo foi um grande ensinador, Paulo foi um grande escritor, e nós sabemos muito bem das suas qualidades. E o objetivo da igreja e dos discípulos naquele momento era de partir o pão, era de ter comunhão com Deus, era de trazer à memória o sacrifício de Cristo. E Paulo então começou a pregar a palavra do Senhor. E quando ele estava pregando, todos reunidos, então, como eu já disse para os irmãos, chega um rapaz, e esse rapaz, ele fez uma escolha pessoal, uma escolha particular. A escolha desse rapaz, quando ele entra dentro do templo, ao invés de estar assentado com o povo, como nós estamos sentados aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, ele teve uma outra escolha. A escolha desse rapaz era subir para o terceiro andar, e pior, ficar sentado em uma janela. Foi uma escolha não muito feliz que esse rapaz fez. E meus queridos irmãos, eu quero dizer que a nossa vida é cheio de momentos que nós temos que tomar atitudes, e nós temos que fazer escolhas em nossas vidas. E muitas vezes nós pagamos algum preço caro, justamente por fazermos algumas escolhas más, fazemos algumas escolhas fora da direção e do propósito do Senhor. Esse rapaz, a escolha dele para aquele momento era subir ao terceiro andar, sentar numa janela. Janela, nós bem sabemos que, olhando para a palavra do Senhor, janela é um lugar de escape. Janela não é um lugar de ficar assentado. Janela não é um lugar que traz segurança. Janela é um lugar que na Bíblia muitas pessoas usaram para escapar, como por exemplo os espias. Eles usaram a janela de Raabe para poder fugir, para poder escapar. O próprio apóstolo Paulo, em Damasco, ele desceu por uma janela fugindo. Então janela não é um lugar de descanso, janela não é um lugar de aprendizado, janela é um lugar de escape. E naquele momento, esse rapaz jamais poderia ter tomado essa decisão de subir para a janela e escapar da presença de Deus. É uma escolha errada. A escolha certa que nós temos que fazer é o contrário, é estarmos sempre na presença do Senhor nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor.
Nós temos que tomar decisões, meus irmãos, praticamente todos os dias. Todos os dias nós estamos tomando decisões em nossas vidas. E muitas vezes o nosso futuro, a nossa vida, ela é abençoada pela decisão certa que tomamos. Ou nós pagamos preço, como eu já disse, por decisões erradas, decisões fora do contexto da palavra, decisões fora da presença do Senhor. E quando tomamos decisões fora da presença do Senhor, acontece o que nós bem sabemos: o prejuízo é grande, o problema é grande, o prejuízo torna-se quase muitas vezes irreparável, porque muitas vezes tomamos decisões precipitadas e fora da orientação, fora da vontade do Senhor nosso Deus. Mas nessa noite, eu tenho certeza que nós estamos aqui aprendendo pelo Espírito Santo, aleluia, e o Espírito Santo está nos exortando e nos ensinando que qualquer que seja a decisão que tomamos, que teremos que tomar, a melhor coisa é tomarmos decisões, aleluia, na vontade soberana do Senhor nosso Deus, aleluia. Esse jovem sentado na janela, em meio de tantas coisas, há muitas pessoas que estão acomodadas na janela. Aqueles que estão na janela, no dia de hoje, nós podemos entender que são aquelas pessoas que vêm para o culto e voltam da mesma forma que entrou. Não precisa literalmente estar numa janela, mas ele espiritualmente, a sua alma, o seu pensamento, ele vem para o templo, mas está na janela. Ele não consegue entrar em sintonia, ele não consegue entender a voz de Deus, ele não consegue sentir a presença do Espírito Santo, ele não consegue entender como Deus está falando, ele não consegue sentir o que o irmão está sentindo, e ele acaba o culto, volta para casa da mesma forma que voltou, e ainda muitas vezes ainda diz que culto frio, que culto gelado. Essa pessoa, com certeza, ele está na igreja, mas ele não está participando, ele está na janela, ele está num lugar de escape, ele está fora da presença de Deus. Mas nessa noite, Deus vai mudar essa situação, para que você saia daqui nessa noite, cheios, renovados da presença do Senhor, convicto que Deus tem grandes bênçãos, grandes coisas a realizar em nossas vidas. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Muitas vezes as pessoas que vêm e ficam no culto na janela, eles saem reclamando, são aqueles que murmuram, são aqueles que têm tempo para falar isso, falar aquilo, são aqueles que vêm para o culto para olhar a vestimenta de um, olhar o comportamento de outro. São pessoas que vêm, mas não está presente, eles estão escapando da presença de Deus, aleluia. Mas quando você vem com propósito de adoração, com propósito de adorador, aleluia, o seu pensamento está ligado ao trono da glória, ao trono da graça, e quando Deus fala, você sente a presença dele. Bendito é o nome do Senhor. A nossa tendência, irmão, a tendência humana é carnal, né? A tendência é fugir de tudo que é espiritual. A nossa tendência é fugir da voz de Deus. A tendência do homem natural é fugir, é escapar. A tendência do homem é a carne querer crescer demais. Mas quando nós estamos entrando e tomamos uma decisão certa de virmos para a casa do Senhor, e a partir do momento que saímos de casa, já saímos com o nosso coração, com o nosso pensamento dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, aleluia. Deus ouve a sua adoração, Deus começa a ouvir e enxergar e ler os seus pensamentos, e quando você chega na casa do Senhor, aleluia, você pode sentir o refrigério, você pode sentir a glória, você pode sentir a graça do Senhor em sua vida, aleluia, porque você veio não para estar na janela, mas você veio para participar do banquete espiritual, aleluia. Você veio para comer a palavra, você veio para sentir Deus na sua vida, você veio para desfrutar daquilo que Deus está oferecendo, que é a sua glória, o seu poder, o seu domínio, a sua majestade. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que é importante, irmãos, nós estarmos, aleluia, na presença do Senhor.
E esse rapaz, na janela, adormeceu, porque quem está fora da presença adormece. Mesmo com aquele discurso de Paulo, mesmo com todo o povo olhando, o povo glorificando, o povo comendo a palavra, esse rapaz pegou no sono, estava na janela, dormiu e pegou no sono. É um perigo essas coisas, irmãos, é um perigo. Pegar no sono é coisa perigosa. Eu me lembro de quando eu era bem rapazão, né, que a gente gostava de ir nos congressos para lá e para cá. Sabia que tinha um congresso para lá, vamos lá, né? Sabia que tem vamos para lá. E o comentário era assim entre os moços ali, né? Ah, nós vamos lá, mas a gente fica para lá de fora, come lá uma pipoca, come um cachorro quente, fica lá conversando, fica para lá, para cá. É um perigo, é um perigo. São pessoas que estão na janela e adormecidos, não tem vontade mais da presença do Senhor, né? É um perigo tremendo. Mas esse rapaz, assentado na janela, pegou no sono, e de repente ele foi vencido por um sono. Mesmo naquele local iluminado, ele caiu do terceiro andar, ele caiu da janela. Meus queridos irmãos, às vezes nós pegamos algumas fitas de congresso, às vezes nós pegamos alguma filmagem de alguns cultos que passaram, e podemos observar, estamos assistindo, e quando nós assistimos podemos dizer, mas olha quantas pessoas que estavam ou não estão mais conosco, olha quantos jovens, olha quantos irmãos mais velhos que estavam e não estão mais conosco. Por que isso? E a resposta sempre nós enxergamos e entendemos assim: são pessoas que saíram da presença de Deus, são pessoas que subiram para a janela, são pessoas que adormeceram, foram vencidas pelo sono. O inimigo veio, colocou um sono, e a pessoa dorme, e quando vê, sai da presença de Deus. Mas o Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele não tem prazer nessas coisas. A presença de Deus é maior, a presença de Deus é maior, o poder de Deus é maior do que um sono, a presença de Deus é maior do que a vontade e o desejo da carne. A vontade de Deus é soberana, e você toma essa decisão e deixa Deus conduzir a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Vivemos num mundo aí em que tantas pessoas estão entrando pelo caminho de dependência emocional, dependência, entra no caminho de depressão, dependências de remédios, dependência de tantas coisas por aí, sendo que a melhor coisa e mais fácil, irmão, é dependermos do Senhor nosso Deus, é sermos dependentes da mão protetora, do escudo de Jeová. Aleluia, é a melhor coisa que tem. E esse rapaz então caiu, irmãos, do terceiro andar. E quando a pessoa leva um tombo, quando nós estamos caminhando, se a gente leva um tombo, a coisa mais rápida que a gente faz é dar um jeito de aprumar, né? Colocar a mão, colocar uma parte mais cheia de carne para proteger o corpo, para aliviar a pancada. E a gente consegue muitas vezes aliviar. Depois só ficam os hematomas, roxo ali, roxo para cá, mas a gente consegue. Agora quem está dormindo, irmão, ele não tem proteção alguma. Quem dorme, se cair, é perigoso, irmão, é morte certa, é morte certa. E eu me lembro que quando o meu filho nasceu, a primeira vez que eu tirei a grade do berço, eu acordava de meia em meia hora, preocupado se ele caísse dormindo, né? É a nossa preocupação, porque cair dormindo é problema, é perigoso, é quase que é uma morte quase certa. E foi o que aconteceu com esse rapaz. O sono veio e ele cai. E quando cai, quem está dormindo, a tendência é, irmão, não tem jeito, é virar de cabeça para baixo, é cair, bater a cabeça, quebrar o pescoço, e a morte foi certa.
A morte aconteceu naquele momento. Paulo então olhou aquela cena. Agora vamos imaginar um pouquinho a situação de Paulo, irmãos. A situação complicada de Paulo. Imaginemos essa igreja aqui superlotada, um dia de congresso. Imaginemos aqui um pregador pregando com bastante eloquência, ensinando a igreja, o povo tudo querendo ouvir a palavra, né? O povo naquela alegria, uma reunião de Santa Ceia bonita, os cálices aqui, os pães, os diáconos preparados para servir, a igreja naquela alegria, relembrando o sacrifício de Cristo, uma mensagem profunda, um mover de Deus tremendo. De repente, alguém dessa galeria, que não é o terceiro andar, ele cai lá de cima, cai e vem parar aqui, se arrebenta todo, e para complicar mais um pouquinho, ele perde a vida. Irmão, é difícil um culto desse continuar, né? É difícil, porque o rapaz vai estar aí, ensanguentado, tem que chamar o bombeiro, tem que chamar o SAMU, tem que chamar os paramédicos, tem que colocar numa maca, o povo vai ficar tudo aflito, vão levantar, vão ficar olhando para a situação, o pregador não vai ter condições de pregar, né? A banda não vai querer tocar, vai estar todo mundo com a mão na cabeça, desesperado, para ver o final, para saber se está vivo, se não está, como é que vai fazer, e aquela preocupação. Olha a situação que Paulo estava vivendo naquele momento, irmãos, que situação difícil, que situação complicada, porque alguém, um rapaz que não queria estar presente, por uma atitude, uma decisão que ele tomou, uma decisão errada, de estar na janela, dormiu, caiu, e ainda em meio à reunião, em meio a uma reunião de Santa Ceia, no meio de uma pregação da palavra, do ensinamento bíblico, o povo então começa a fazer aquele barulho, a emitir um som de espanto, e fica aquela tendência para o culto tomar um outro rumo. Só que tem uma coisa, irmãos, Paulo, ele tinha um objetivo, o objetivo dele era entregar tudo que Deus colocou no seu coração. Paulo estava convicto da presença de Deus naquele momento, Paulo estava convicto do que ele estava fazendo. Paulo sabia que naquele momento ele tinha o domínio da situação, porque Deus estava na sua vida. Aleluia. Você pode dizer um amém bem forte aí? Quantas vezes nós estamos passando por problemas, um problema que parece que é insolúvel, mas nós temos convicção dentro do nosso coração que nós temos o controle, ainda que aparentemente está fora do controle, mas nós temos aquela convicção: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus não vai me deixar, Deus não vai me envergonhar, o Senhor está comigo, o Senhor vai dar graça, o Senhor está me dando vitória. Eu tenho certeza que o inimigo vai ser envergonhado, não vai ser eu não, é o inimigo que vai ser envergonhado. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eu começo a ver a atenção daquele povo, o povo olhando aquela expectativa, e Paulo então, com aquele pensamento: Senhor, não me deixa sozinho nesse momento, Senhor, não me deixa, Senhor, eu preciso continuar a pregação, eu preciso pregar, eu preciso ensinar, Senhor, mostra para esse povo que Tu és Deus, aleluia, muda essa situação, louvado é o nome do Senhor. Querido irmãos, e uma das coisas que Deus mais sabe fazer é mudar uma situação, né? Deus gosta de mudar a situação. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos ver uma mulher com 38 anos sofrendo, de repente, ela vai, toca em Jesus, e somente um toque na roupa do Jesus, na vestimenta, a situação dela mudou. Aleluia, Deus mudou a situação daquela pessoa. Nós podemos ver quando o cego pobre, o cego de nascença, à beira de um caminho, o cego chamado Bartimeu,
ele encontrava-se numa situação tão difícil, mas Jesus passa pelo caminho, e quando Jesus estava passando pelo caminho, Bartimeu, aleluia, começa a gritar pelo Senhor, começa a gritar, e o Senhor muda a situação daquele momento, aquela situação que era de cegueira, aquela situação de problema, a situação foi invertida, aleluia. Deus inverteu aquele problema, Deus inverteu e transformou em bênção e cura para aquele cego. Bendito é o nome do Senhor. Você que tem sonhos, você que tem desejo, você que está fazendo a vontade de Deus, você que muitas vezes tem certeza e convicção que Deus está na sua vida, e o inimigo tem colocado aparentes derrotas na sua vida, eu quero profetizar nessa noite para a sua vida, que Deus ainda muda a situação, Deus muda o seu cativeiro, Deus muda a sua vida, Deus muda esse problema, Deus vai converter, aleluia, essa dificuldade numa grande vitória para a sua vida. E se você recebe, levanta a sua mão para o alto, glorifica o nome do Senhor, porque Deus está aqui e vai mudar a situação da sua vida. Aleluia, aleluia. Deus muda aquele cenário. Paulo então desce da tribuna. Paulo olha para o povo e disse assim para o povo: não se atormente, não gritem, não se desesperem, porque a alma ainda está nele. Mas ele estava morto, mas Paulo estava dizendo, a alma ainda estava nele. Isso é coisa de crente. Isso é só crente que tem confiança em Deus que pode fazer, aleluia. Ainda que a coisa é o contrário, ainda que o problema está lá, parece que decretado pelo inimigo, que é morte, mas o servo de Deus está decretando, ainda há esperança, ainda há vida, ainda há vitória. Não se aveste, não se desespere, porque Deus está aqui. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O povo todo tremendo, o povo naquela agonia, aleluia, para saber se ia levar para o médico, para saber qual era o momento do enterro, o momento que ia tirar esse cadáver de dentro do templo. Mas Paulo, aleluia, com aquela loucura que somente crente em Cristo Jesus, ele é louco por Jesus, ele entende o trabalhar de Deus, ele entende como Deus fala com ele em alto e bom som, ele grita para o povo: não saia dos vossos lugares, não saiam da presença de Deus, porque hoje é noite de milagre, e assim diz o Senhor nessa noite: não saia do seu lugar, não saia da presença de Deus, não saia da onde Deus te colocou, porque hoje é noite de milagre, hoje é noite de mudança, hoje é noite de vitória para nossas vidas. A alma ainda está nele. Eu começo a contemplar, irmãos, a posição do inimigo, o inimigo da nossa alma. O inimigo já estava de pé, o inimigo com seu exército aplaudindo, preparados, com as palmas prontas, para poder aplaudir aquela reunião que ele com certeza estava dando como encerrada. O inimigo dizendo: Paulo não vai pregar. O inimigo dizendo: não vai ter culto. O inimigo dizendo: não vai ter santa ceia. O inimigo estava com seu exército enfurecido, dando gargalhadas, dizendo: aquele moço vai morrer, está morto, aquele moço vai servir para uma história triste, aquele moço vai ser uma história negra na história da igreja. O inimigo prontamente de pé, mas Paulo desce, coloca suas mãos sobre o menino e começa a orar, e naquele momento o milagre aconteceu, a solução veio, a situação mudou, e o menino volta a viver, aleluia. E o inimigo tem que bater em retirada, voltar para onde ele veio, porque o nome do Senhor estava sendo glorificado. Aleluia, aleluia. Você veio nessa noite para ter uma palavra diretamente de Deus para o seu coração, e Deus está dizendo, essa situação, aleluia, está com os momentos contados.
O inimigo pensa que ele está vencendo, ele pensa que ele vai ser vencedor, mas ele só pensa, é só uma aparência, aleluia. Mas se você tem fé nessa noite, você vai clamar em alto e bom som: a vitória é tua, a vitória é minha, a vitória é minha. Jesus está contigo, Jesus está no teu barco, Jesus está na tua casa, Jesus está na tua vida, e Ele não vai te deixar de ser envergonhado, não. Pelo contrário, você vai servir para contar bênção e vitória para a sua vida. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Que presença maravilhosa do Senhor. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Eu estou sentindo que hoje vai ter mudanças. Eu estou sentindo que hoje é a noite de milagres. Eu estou sentindo, eu estou vendo, contemplando o Senhor nos abençoando nessa noite. Aleluia, abrindo portas, o Senhor solucionando problema, o Senhor atendendo o seu pedido. O Senhor te enxerga, o Senhor te vê, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua sinceridade para com Ele. Aleluia. Levanta o moço. O povo, Paulo olha para o povo, a multidão no cenáculo. Vocês podem ficar tranquilo, podem ficar tranquilo. Coloca o moço aí, deve ter posto no primeiro banco. Só que tem uma coisa: a mensagem que é até meia-noite, agora vai até o amanhecer. Agora é que eu prego mais. Paulo então começou a pregar, e foi madrugada dentro, e foi pregando, uma mensagem muito longa. Ele mesmo está escrevendo, e alargou a prática até o alvorecer. O alvorecer, os irmãos sabem, entre 4 e 5 horas da manhã. Paulo deve ter pregado até 4, 5 horas da manhã, uma mensagem extensa. Por quê, irmão? Depois do milagre desse, irmão, somente dando glória a Deus. Depois do milagre que nós recebemos, não tem quem segura, não tem quem possa impedir. Quem tem milagre de Deus, ele quer fazer a obra. Quem tem milagre de Deus, ele quer buscar a presença. Quem tem milagre, ele quer orar. Quem tem milagre, ele quer jejuar. Quem tem milagre, ele quer buscar. Quem tem milagre, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, porque ele não se contenta com pouco, ele quer estar cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Abra o seu coração, começa a glorificar o teu Deus. Começa a ser cheio de Deus nessa noite. Começa a sentir a presença do Senhor. Aleluia. Deus está falando conosco. Deus está falando contigo. Deus está falando ao seu coração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A situação muda hoje. É hoje a noite da mudança de situação. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Paulo então não quis mais nem saber de hora, nem saber mais de relógio. O negócio é pregar. Irmão, depois de um milagre deste, irmão, não tem carne que resiste, não tem corpo que aguenta, né? Não tem não. Descer, impor as mãos, a povo olhando, o menino começa a levantar, está lá ressuscitado. Paulo sobe para a tribuna, apanha o livro, e Jesus no povo. Aleluia. Imaginemos, irmão, que santa ceia maravilhosa que foi essa. Aleluia. E eu posso, para nós encerrarmos, entender que ainda que o inimigo lançou essa seta, ainda que o adversário tentou destruir essa reunião, ainda que o adversário tentou fracassar o que Paulo queria, aleluia, ele não conseguiu. Ainda que ele tenta te fazer desistir da presença de Deus, ainda que você perca o seu estímulo muitas vezes, ainda que muitas vezes você nem encontra palavras para clamar, ainda que muitas vezes você está com a fraqueza espiritual, saiba que é o inimigo que está tentando colocar, saiba que é o inimigo que está tentando te destruir, mas essa noite, sinta-se encorajado pela presença de Deus, aleluia, porque a última resposta, a última palavra não é do adversário, mas a última é do Senhor nosso Deus para a tua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quantas vezes as pessoas chegam para um e dizem: você é um perdido, você é um não dá nada dá certo na sua vida, você é um zero à esquerda, você tenta colocar você para baixo.
Mas essa noite, irmão, o Espírito Santo está te colocando para cima, aleluia, e está dizendo: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você não é só vencedor, você é mais, muito mais do que vencedor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu quero convidar aqueles que querem receber uma bênção, uma vitória, aleluia, um milagre muito grande da parte de Deus, para você vir até aqui na frente, aleluia, com um ato de fé, aleluia, para receber a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, mas em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, você vai sair nessa noite glorificando o nome do Senhor, exaltando a presença do Senhor, aleluia, glorificando e dizendo na sua alma, no seu coração: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor, porque Deus está aqui e Ele vai mudar a situação da sua vida, Ele vai mudar esse quadro. Você pode até pensar: mas a minha situação é muito difícil, o meu problema é insolúvel, insolúvel para você, insolúvel para os seus adversários, mas para Deus, aleluia, é perfeitamente solúvel, aleluia, porque Deus está garantindo vitória para a sua vida. Noite de bênção, noite de vitória. Eu não sei se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça assim, ó. Alguém que deseja abraçar-te com Jesus, alguém que quer voltar para Jesus, voltar para a casa do Senhor, tenha coragem, tenha coragem. Hoje é noite de mudança, mudança radical, mudança, aleluia, de comportamento, mudança na presença de Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus, ou aceitar Jesus, faça assim, nós vamos orar e impetrar a bênção de Deus para a sua vida. Se não tem, mas ainda há oportunidade aqui, você que quer glorificar o nome do Senhor, você que quer sair daqui nessa noite com a bênção garantida e o milagre garantido, pode vir, pode vir, pode vir, porque Deus, aleluia, Deus está abrindo as comportas do céu para os milagres nessa noite. Aleluia. Quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem disse que não tem mais solução? Quem foi que disse que já faz um tempo pra ele não tem mais ressurreição? Quem foi que disse que já cheira mal? Quem disse que esta vida acabou? Quem colocou a pedra e selou, achando a tua história acabou? Quem disse não veremos mais o morto? Foi chamar o mestre e não voltou. E mesmo se aqui ele havia chegado, o corpo já está a decompor. De repente o desespero, ouve-se um grito, um alvoroço. Alguém disse assim: o mestre chegou, é mata. Aleluia! Dizendo: Senhor, se tivesse chegado a tempo, oh, glória ao nome do Senhor, o meu irmão sempre não teria morrido. Glória ao nome do Senhor para sempre. Agora eu sei que não tem mais Pai, jeito. do Filho, do Espírito Santo. Já foi sepultado, selado a tumba. Aleluia! Jesus com toda a autoridade, a mata falou. Fica tranquila, mulher. Em nome de mulher Jesus. Mulher diz assim: tu não sabe quem sou. E não importa se já faz tantos dias, move agora essa pedra, que eu vou ressuscitar. Em nome de Jesus. Vou ressuscitar. Em nome de Jesus. É a vitória, é a vitória. Em nome de Jesus.
Oh, glória! Ô Lázaro, vem para fora. Ô Lázaro, estou aqui a te esperar. Eu quero te abraçar, por ti meu coração chora. Ô Lázaro, vem para fora. Ô Lázaro, vem para fora. Ô Lázaro, estou aqui a te esperar. Eu quero te abraçar, por ti meu coração chora. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Todos os teus sonhos, todos os teus projetos que estavam enterrados, Ele está ressuscitando nesta noite para a glória do Senhor Jesus. Jesus com toda a autoridade, a Marta falou. Olha o que ele diz: mulher, por que já diz assim? Tu não sabe quem sou. E não importa se já faz tantos dias, move agora essa pedra, que eu vou ressuscitar. Vou ressuscitar. Lázaro, vem para fora. Ô Lázaro, vem para fora. Ô Lázaro, estou aqui a te esperar. Eu quero te abraçar, por ti meu coração chora. Ô Lázaro, ô Lázaro, vem para fora. Ô Lázaro, estou aqui a te esperar. Eu quero te abraçar, por ti meu coração chora. Por ti meu coração chora. Por ti meu coração chora. Quem foi que disse que não tem mais jeito? Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome de Jesus. Quantos estão felizes por esta palavra, a qual o Senhor Deus falou poderosamente com cada um de nós, meus irmãos. Ainda em pé, já estamos encerrando. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presente nesta noite, pela vida dos nossos irmãos das congregações, dirigentes, nosso irmão Nelson, senador Vergueiro, irmão Gilson, Deus abençoe de Vanessa, nossos irmãos do Amparo, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Os cultos continuam normalmente, no domingo às 9 horas, escola bíblica dominical, todos estão convidados, e aqui no Templo Central, a partir das 18 horas no domingo, grande culto, meus irmãos. Nosso irmão o presbítero Eudes também está nos lembrando que amanhã, sexta-feira, última sexta-feira, é a vigília dos obreiros, e a igreja está convidada, meus irmãos. O pastor Levi sempre abre as portas, não somente para os obreiros, mas para toda a igreja, a partir das 11 horas da noite, às 23 horas, aqui no Templo Central, todos estão convidados, nossos obreiros também, para estar aqui na grande vigília, na sexta-feira. Pastor Joel Amâncio. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.